quero agradecer a Deus, ao time de mulheres que eu tenho, que numa tarde o pastor saiu para levar as crianças para a escola e eu comecei a lavar a louça e chorar, e as minhas lágrimas que repassavam aquela louça quando os ferros da igreja foram roubados. E eu falei, meu Deus, porque além de não ter os ferros, tem os boletos para pagar. E eu comecei a orar a Deus e eu fui ainda, destemida, e talvez algo assim que eu falei assim para o Senhor, Senhor, qualquer coisa o Senhor fala para eu fazer, menos cantina e bazar, porque eu já sei que isso não dá certo em igreja. Deus veio e soprou no meu ouvido, é bazar. Eu falei, Senhor, olha, eu acabei de falar e o mal ainda está soprando no meu ouvido dizendo que é bazar. Deus falou assim, sou eu que estou falando, e como prova que eu estou falando, você vai ligar para uma amiga sua, que é corretora de imóveis, pedir para um empresário daqui da cidade ceder um ponto no centro, e no centro vocês vão montar esse bazar. Em 4 meses de bazar, cadê o pastor Moisés? Em 4 meses de bazar nós fizemos aproximadamente 90 mil reais. E nós conseguimos, pode dar uma salva de palmas para Jesus. Nós conseguimos ajudar a pagar o ferro que tinha sido roubado e conseguimos também comprar os ferros novos. Pastora, hoje bazar dá isso também? Eu diria, felizmente não, mas eu vou dizer por que felizmente. Porque muitas pessoas, bazar não existia dentro de Poços de Caldas há uns 3 anos atrás, quando isso aconteceu. Pessoas viam filas rodando quarteirões para entrar no nosso bazar. As pessoas que estavam desempregadas pegaram a ideia, e lógico que montaram bazares. Hoje a nossa cidade tem quase 400 bazares. Então, graças a Deus, felizmente, abençoou a vida de muitas pessoas. Por isso que bazar não está, mas eu estou pedindo outra estratégia ao Senhor. Amém, queridos? Amém. Em nome de Jesus, é só chorar que o Papai do Céu fala o que é. Então, assim, nós estamos na esperança que Deus revele qual é a outra estratégia. O pastor Moisés falou sobre gratidão, e um versículo que marca muito a minha vida, está em Apocalipse 22:6. Então o anjo me disse, tudo que você ouviu e viu é digno de confiança e verdadeiro. Amém, queridos? Tudo que você ouviu e viu é digno de confiança e verdadeiro. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para dizer a seus servos o que acontecerá em breve. Diga glória a Deus, diga umas 10 palavras de alegria ao Senhor. Queridos, isso é uma promessa que os seus servos em breve verá o que vai acontecer. Diga glória a Deus, bendito seja Deus. Queridos, a gratidão, ela desbloqueia a abundância nas nossas vidas. Você quer viver abundância na sua vida? Comece a ser grato. Grato por aquilo que você já tem, porque a gratidão torna suficiente aquilo que temos e muito mais. Torna a negação em aceitação, a ordem em claridade, transforma uma rejeição em banquete, uma casa em lar, um estranho em amigo. A gratidão dá sentido ao nosso passado, traz paz para o nosso hoje e cria uma visão para o nosso amanhã. Isso é um resumo de tudo que nós tivemos e chegamos até aqui nesta tarde. Toda honra, toda glória, todo poder seja dado ao Senhor Jesus. Amém. E essa oferta especial, eu louvo a Deus porque do bazar, Omar e Jéssica também fizeram parte. Quando eu ganhei esse imóvel no centro, eles que foram me ajudar à noite lavar aquele lugar. Vocês lembram disso, né? E queridos, também no dia que eu vi o pastor Moisés muito prostrado, que ele falou, meu Deus, é 50 mil e a igreja tem 90 centavos. E eu vi ele muito abatido, e sempre os sábados à tarde ele está tirando louvor, e aquele sábado ele não estava. Eu fui dobrar meu joelho na sala para orar. Deus também sopra no meu ouvido novamente. Fala para ele fazer um vídeo. Eu chego no quarto e falo, bem, vamos lá.
Papai do céu falou que é para fazer um vídeo lá na laje, e é para fazer assim, assim, assado. Eu lembro que ele falou para mim, lembra disso? Eu falei, Ana, se Deus falou assim, por que não faz você? Eu falei, porque você é o anjo da igreja. É você que tem que fazer. Deus deu a ideia para mim, mas é o anjo que tem que fazer isso. E eu trouxe o pastor Moisés aqui em cima do tablado, não tinha, acho que nem o concreto ainda, era o tablado. E eu lembro que eu ficava fazendo assim ainda para o pastor Moisés, para ele fazer com bastante inspiração o vídeo para mim. E aí, queridos, foi isso que aconteceu. Deus assim usou a vida para que eu mandasse esse vídeo e caiu na mão da pessoa certa, porque eu já tinha orado antes. Amém. Não desista da oração, amém, queridos? Glória a Deus. Vamos, filhos, façam isso que eu ensino as mulheres. Como que a gente ora? Como que eu ensino as mulheres a orarem? Sempre com a mão para cima, porque vocês estão preparadas para receber tudo aquilo que vocês estão pedindo. Então fique em posição de preparo, com as mãos assim. Papai do céu, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela tua doce presença. Muito obrigado por tudo que o Senhor fez, tem feito e continuará fazendo, porque o Senhor sabe qual é o nosso coração, qual é o propósito, ó Deus bendito, desta casa para o Senhor. Queremos que esta casa acolha muitas e muitas pessoas, restaure muitas e muitas famílias, salve muitas vidas. Queremos trabalhar, Senhor Jesus, até o último dia e último suspiro e fôlego de vida. Queremos trabalhar para Ti, porque nós entendemos que a eternidade é o que vale nas nossas vidas. Tudo isso nós te pedimos e desde já nós te agradecemos, crendo no Teu poder que está agindo aqui nesta tarde, em nome de Jesus. Amém, amém. E amém. Muito obrigado pela sua presença também, amém, queridos? Glória a Deus, pode se assentar. Nós estamos numa série de palavras, para quem está nos acompanhando. Nós falamos a respeito de comprometimento. Quem se lembra quando nós falamos sobre comprometimento? Levanta a mão aí quem se lembra, comprometimento. Depois nós falamos sobre consistência. Nós falamos sobre a importância da consistência. Depois nós falamos sobre compaixão, domingo passado. E hoje eu quero falar sobre constância. São atitudes e virtudes que Deus espera de nós como cristãos. Porque se nós não formos comprometidos, se nós não formos consistentes na nossa fé, se nós não tivermos um coração cheio de compaixão, e se nós não formos constantes, nós vamos perder aquilo para o qual nós temos lutado e batalhado. Então eu creio que Deus está chamando a nossa atenção para um nível mais profundo de entendimento da palavra, e dentro deste entendimento, agir para que realmente nós possamos viver neste tempo presente, servindo a Deus na nossa geração. Deus espera que eu e você tenhamos este comprometimento, tenhamos consistência, tenhamos compaixão e sejamos constantes. Eu quero falar nessa tarde, rapidamente, ainda antes de celebrarmos a ceia do Senhor, a respeito do poder da constância. Filipenses capítulo 3, a partir do verso 10, diz assim: o que eu quero é conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha recebido isso, ou que já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para que também fui conquistado por Cristo Jesus. E aí diz o apóstolo Paulo no verso 13: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para aquelas que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos maduros, tenhamos este modo de pensar. E se em alguma coisa vocês pensam de modo diferente,
também isso Deus revelará para vocês. Seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. Pai, nós oramos nesse instante para que o Senhor fale conosco, para que o Teu Espírito Santo continue agindo entre nós, trazendo alegria e satisfação pela conquista de tudo aquilo que o Senhor já fez e a expectativa de tudo aquilo que o Senhor fará. Nós te pedimos graça e misericórdia do Senhor. Ainda antes de celebrarmos a ceia nessa tarde, queremos voltar a nossa atenção para a palavra do Senhor, para que esta palavra possa ser despejada no nosso coração como uma semente poderosa e caia na terra boa do nosso coração. Nós oramos para que haja frutificação desta palavra na vida de todos que aqui estão e que o Teu nome continue sendo exaltado. Nós oramos para que o Senhor nos fortaleça e nos ajude, em nome de Jesus. Amém e amém. O que é a constância? A constância é a capacidade de prosseguir, mesmo quando os ventos são contrários. A constância é você ter a coragem de não desanimar diante das lutas e dos desafios. A constância é quando você, mesmo quando tudo está dizendo o contrário, não retrocede. É fácil ser constante. Basta você começar um exercício e você vai descobrir que não é fácil ser constante. Basta você começar um propósito, um regime, e você vai descobrir que não é fácil ser constante, porque demanda uma decisão. Diga comigo, constância é o resultado de uma decisão. Mas a palavra de Deus diz que nós precisamos ser firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque o nosso trabalho não é vão no Senhor. Então, se por disciplina e por decisão nós entramos em alguns propósitos que demandam de nós que nós sejamos constantes, muito mais é necessário que eu e você tenhamos a disposição de, na nossa vida cristã, ser constante em conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Que nós sejamos constantes no nosso crescimento na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque a inconstância é, com certeza, uma das principais causas do porquê o inimigo encontra espaço para derrubar as pessoas. Nós percebemos que algumas pessoas começam muito bem na vida cristã, com grande empenho, com grande embalo, com muito fervor, querendo servir a Deus com muita alegria, mas a gente percebe que o tempo vai passando e algo vai tomando conta do coração da pessoa e ela vai perdendo a constância. Ela vai perdendo aquela fome e sede pela presença de Deus, por estar nos cultos, por servir ao Senhor. É raro nós encontrarmos pessoas constantes, muito raro. Porque eu volto a dizer, a constância, irmão, não vai ser algo que Deus vai colocar em você, vai ser você que vai precisar decidir. É você que decide se você é constante ou não. Porque Deus não vai forçar você a ser aquilo que você não quer ser. Ele vai apontar um caminho, Ele vai mostrar uma direção, mas tomar a decisão em relação a isso cabe a nós. Quem está entendendo? Então, todos nós já sentimos desanimados em algum momento da nossa vida, sim ou não? Às vezes, como eu disse, diante de aflições e de circunstâncias desafiadoras, nós meio que sentimos que alguma coisa começa a se abater, e a gente começa a ficar um pouco desanimado, e a gente pergunta o seguinte: onde nós vamos encontrar motivação para continuar? Como nós vamos conseguir prosseguir quando os ventos são contrários? E eu acredito que uma das principais causas do desânimo na vida das pessoas é porque as pessoas ainda não aprenderam a ter a disciplina também de ter metas e alvos. A falta de metas e de alvos faz com que as pessoas sejam inconstantes. Alguém já disse que se você mirar no nada, você acerta em cheio. E tem muita gente mirando no nada na vida.
simplesmente vivendo, deixando a vida passar, sem ter meta, sem ter alvo, sem ter propósito. Irmão, eu acredito que não existe nada mais triste do que uma vida sem propósito. Uma pessoa que não sabe o que ela está fazendo, por que ela está fazendo, para onde ela está indo. Sêneca, que foi um grande pensador do passado, diz: nenhum vento sopra a favor de quem não sabe para onde vai. Se você não sabe para onde vai, que vento vai te soprar? Nós precisamos mudar isso, e a pergunta é: você está disposto a mudar alguma coisa bem importante na sua vida, para que você adquira constância? Eu gosto muito de usar o exemplo dos esportistas, porque eu tenho certeza absoluta, que uma boa parte das pessoas que praticam esporte de alta performance estão praticando esse esporte suportando dor. É verdade ou não é, Omar? Muitas vezes está ali, sentindo uma dor terrível, mas eles continuam. E por que eles continuam? Porque eles têm um alvo. Eles querem vencer uma competição. E eles estão dispostos a pagar o preço de continuar, de ser constante, mesmo com dores. Mesmo diante de dores, às vezes, que para nós seriam insuportáveis. Mas eles continuam, porque eles têm um propósito. A pergunta que eu faço para você nessa tarde é: você tem propósito? Você tem metas? Você tem alvos muito bem estabelecidos? O apóstolo Paulo diz assim: eu vou fazer uma coisa, porque para mim o que eu quero é conhecer Jesus. O meu maior desejo é continuar entrando nesse nível profundo de intimidade com Ele, aonde Ele vai me revelar quem Ele é, para que eu entenda quem eu sou. E ele diz: eu vou prosseguir em conhecer a Cristo, eu vou prosseguir na minha batalha, eu não vou ficar olhando para trás. Por que é que as pessoas não conseguem ser constantes, pastor? Porque as pessoas ficam o tempo todo olhando para trás, ficam o tempo todo desanimando-se com coisas do passado, porque tudo que aconteceu no passado. O que ainda vai acontecer está no futuro, mas tudo aquilo que já aconteceu, aconteceu onde? No seu passado. E ao invés das pessoas criarem este método de olhar para o futuro com o coração cheio de esperança, tendo alvos bem definidos e metas muito claras, para seguir rumo ao propósito, a pessoa fica olhando para o passado e se desanimando com o passado. Se você tiver que olhar para o passado, olhe para o passado para ser curado do seu mal, e não para que ele domine o seu coração e faça você desanimar. É provável que eu e você tenhamos passado por lutas terríveis na vida, situações realmente desesperadoras, alguns até mais, mas passou, e você está aqui. Passou e você está vivo. Passou e você está aí para servir a Jesus. Então nós temos que ser constantes na nossa jornada, sem ficar olhando para trás. Você já viu alguém que vence uma corrida correndo e olhando para trás? Imagina alguém correr olhando para trás e tentar vencer uma corrida. Ele vai tropeçar e cair. Eu preciso prosseguir, mas para eu prosseguir e ser constante, eu preciso ter um alvo. Eu preciso ter metas claras e um propósito muito forte dentro de mim, que me impulsiona a prosseguir, mesmo quando tudo diz não, mesmo quando as circunstâncias são contrárias. Sabe, irmãos, uma das coisas que eu realmente admiro são aquelas pessoas que são constantes na vida cristã. Não é a constância de estar parado, é a constância de prosseguir. Continua prosseguindo, continua avançando. Não retrocede, não desanima, não volta atrás, a despeito do que acontece. É isso que Deus espera de nós. É isso que o Senhor espera de mim e de você. Olha, que de todos os nossos alvos, eu acredito que o mais importante é a nossa salvação, sim ou não? Olha o que o apóstolo Pedro diz aqui em 1 Pedro, capítulo 1, a partir do verso 3. 1 Pedro 1, a partir do verso 3.
Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma vida, para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída. Diga comigo, uma herança que não pode ser destruída. E ainda ele continua dizendo que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações. Irmão, não existe ninguém na face da terra que não passa por provação. Ninguém. É aqui a palavra de Deus dizendo, ainda que por este breve tempo a gente seja contristado por provações, para que, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Veja que ele está dizendo assim, a sua fé precisa ser confirmada. A sua fé não pode ser uma fé vacilante, uma fé que uma hora está no alto, outra hora está no baixo, uma hora está lá rompendo as montanhas e depois já está lá lambendo os vales. Não, a sua fé precisa ser uma fé constante, crescente. Deus tem prazer em fé grande. Jesus admirava fé grande, fé constante, fé que não se negocia, que não se vende, para que uma vez confirmada o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Cristo. Mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam. Mesmo não o vendo agora, mas crendo nele, exultam com uma alegria indescritível e cheia de glória, obtendo o alvo da vossa fé, que é a salvação da alma. Então veja, se você não entende que é necessário ser constante por nenhuma outra causa, seja constante pelo menos para a salvação da sua alma. Se você não acha importante ser constante em nada na sua vida, seja constante na fé para a salvação da sua alma. Porque quem é aquele que vai chegar no glorioso dia de se encontrar com Jesus, tendo a alegria de receber a palavra servo bom e fiel? Foi aquele que foi constante. Porque eu fico pensando na hipótese de alguém achar que pode viver uma vida de inconstância, e naquele glorioso dia, quando Jesus vier, a pessoa ser achada inconstante, ser achada desanimada, desistindo, fugindo, não perseverando na fé. Somos chamados a perseverar na fé, irmãos. Somos chamados a ser verdadeiros, somos chamados a ser fervorosos de espírito. Eu entendo que a igreja de Cristo precisa discernir que o tempo de viver nos altos e baixos acabou. Nós precisamos viver numa constante subida em relação ao alvo que temos, que é viver para a glória de Cristo. Porque enquanto eu me der o direito, escute, enquanto eu me der o direito de ficar vacilando, eu não vou ser constante. Enquanto eu achar que eu posso de vez em quando dar umas escapulidas, eu não vou ser constante. Assim como que se você quiser alcançar qualquer coisa de valor na sua vida, você precisa ser muito determinado e prosseguir com constância, mesmo diante das dores e dos desafios. O contrário também é verdadeiro. Se você achar que você pode ficar ainda vacilando na sua vida cristã, dificilmente você vai alcançar o lugar de um servo bom e fiel. Nós nunca deveríamos exercer a nossa fé no Senhor Jesus só para tentar melhorar a nossa vida aqui na terra, ou só para melhorar as circunstâncias nas quais nós estamos inseridos. O nosso maior objetivo é a nossa salvação. E diga comigo, a minha salvação é individual. E tem gente que acha que salvação é hereditária. Não, meu pai é salvo, então eu também sou. Não é verdade. Cada um precisa lutar pela sua salvação.
Porque Jesus nos orienta lá no Apocalipse: guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Então nós precisamos ser perseverantes e constantes na nossa vida cristã. Irmãos, Deus tem nos chamado para um lugar de fervor espiritual, para um lugar em que o nosso coração está inflamado de amor por Jesus, para um lugar onde nós temos um relacionamento com Ele verdadeiro, não hipotético e nem circunstancial. Deus não quer um relacionamento circunstancial conosco. Irmão, na hora da provação, até o ateu clama por Deus, até quem não crê clama por Deus na hora da luta. Mas Deus não quer que nós sejamos aquelas pessoas que só vamos buscar a Ele intensamente quando as coisas estão difíceis. Deus quer que a nossa busca, o nosso relacionamento com Ele seja constante. E eu quero exemplificar isso na vida de um casal. Você, irmão e irmã que são casados, você admitiria ter um casamento em que a pessoa só vem no domingo para te encontrar e pega tudo que tem lá dentro da sua geladeira, vai embora e deixa você sozinho toda semana? Hoje eu vim passar o dia com você aqui, pega tudo que está na geladeira, pega, né, as coisas que tem de proveito, tira um pouco do dinheiro e fala assim: até domingo que vem. Você admitiria um relacionamento assim? Uma amizade assim? Um casamento assim? Nenhum de nós admitiria isso. O Senhor não quer que a gente seja crente só no domingo, irmão. E Ele não quer que a gente seja crente só dentro da igreja. Deus quer que nós brilhemos a nossa luz o tempo todo, em todos os lugares, sendo constantes. Sendo constantes. Esse é o nosso desafio. Essa é a nossa luta. Porque eu volto a dizer, a constância não é algo que Deus vai derramar na sua cabeça. Um dia você está andando pela rua, aí vem o anjo, ou vem o arcanjo Miguel, ou vem o anjo Gabriel, com um balde cheio de constância e chum de você. Opa, agora sim, agora eu sou crente, agora eu vou perseverar, agora eu vou prosseguir, agora eu vou ser constante. Não é assim. As nossas decisões vão apontar para a constância ou para a inconstância. E qual é a questão? A questão é que naquele grande dia, quando nós chegarmos diante do Senhor, nós vamos dar conta das nossas vidas para Ele. É a palavra de Deus que diz isso, querido. Naquele dia nós vamos dar conta das nossas vidas. E Jesus vai dizer: o que você fez com a palavra que eu te dei? O que você fez com o Espírito Santo que eu te dei? O que você fez com o poder e a graça que eu te dei? Com o perdão, com a misericórdia que eu ofereci? O que você fez com o projeto e a missão que eu tinha dado a você quando você ainda estava sendo formado lá no ventre da sua mãe? São algumas perguntas que nós precisamos fazer. E eu quero dar aqui alguns conselhos para que você não caia no erro da inconstância. Primeiro, diga comigo: eu preciso ter cuidado com as distrações. O inimigo usa muito bem essa arma, meu irmão. Lá em Hebreus capítulo 12, a partir do verso 1 diz assim: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança. Diga comigo: correr com perseverança é ser constante. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, o autor e o consumador da fé, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e não desanimem. Para que nós possamos ser constantes, nós temos que tomar cuidado, porque as distrações estão o tempo todo querendo chamar a nossa atenção para tirar a nossa constância. Nós precisamos viver a nossa vida cristã com a consciência de que a gente não pode naufragar na fé, mas que nós precisamos concluir a carreira. Diga comigo: concluir a carreira. Somente aqueles que concluírem a carreira vão poder dizer, como disse o apóstolo Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Isso é só para gente constante, meu irmão. Só vai conseguir concluir a carreira aquele que é constante. Por isso,
nós precisamos tomar muito cuidado. Lá em 1 Timóteo capítulo 1, versos 18 e 19, o apóstolo Paulo diz a Timóteo: essa é a admoestação que eu faço a você, filho Timóteo, segundo as profecias que anteriormente foram feitas a seu respeito, que firmado nelas, você combata o bom combate, mantendo a fé, a boa consciência, porque alguns, tendo rejeitado a boa consciência, naufragaram na fé. Tem gente que naufraga na fé, sim ou não? Faz assim com a mão, ó, está cheio. Por quê? Não percebeu a artimanha do inimigo de colocar as distrações. Tem um filme chamado Matrix, um filme antigo. Agora tem um novo que foi lançado, mas o primeiro lá, o primeiro episódio, tem uma cena em que depois que o cara toma a pílula vermelha e ele vai ser treinado, ele é colocado numa região e ele está andando no meio de um monte de pessoas. Um monte de pessoas, de repente vem uma dama de vermelho. E ele se distrai do treinamento e olha para a moça de vermelho. E quando ele vira de novo, está lá o inimigo da Matrix com um revólver na cara dele. E aí o treinador diz: você não pode se distrair. Diga comigo, na vida cristã, eu não posso me distrair. Vê se tem alguém dormindo do seu lado, dá um cutucão na costela dele e diz: não se distraia. A distração é uma arma muito eficaz do inimigo. Você quer ver uma distração muito fácil de pegar a vida das pessoas? Ainda em 1 Timóteo, no capítulo 6, a partir do verso 9, o apóstolo Paulo declara: os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos insensatos e nocivos, que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e atormentaram-se a si mesmos com muitas dores. Tem uma coisa mais fácil para distrair as pessoas do que o amor ao dinheiro? As pessoas ficam presas nisso, aprisionadas. O inimigo usa muito facilmente o vil metal como uma distração para roubar a fé de muita gente. E se nós não tivermos o nosso coração muito firmado em Deus, nós corremos o risco de entrar nesse larápio. Eu não posso me distrair, eu preciso continuar olhando para Jesus. Eu tenho um alvo, eu tenho uma meta. Eu tenho que preservar a minha salvação. Eu tenho que ainda, preservando a minha salvação, pregar o Evangelho para aqueles que ainda não conhecem. Amém. Então você consegue perceber o quão focado nós precisamos estar em Cristo para não deixar de ser constantes? O quão focado nós precisamos estar nas coisas de Deus para que a gente não caia na inconstância? Uma outra coisa que é importante para que você entenda a necessidade de ser constante e não ser inconstante é que existem alvos, etapas e metas diferentes em cada fase da sua vida. Não adianta, por exemplo, uma criança de 5 anos dizer: eu vou fazer faculdade de medicina agora. Adianta? Ela pode até ter essa meta a longo prazo, mas ainda não é o momento. Então diga comigo, existem etapas diferentes. E para cada etapa existe um alvo diferente. Além do nosso maior alvo, que é a nossa salvação, existem diferentes tipos de alvos ao longo da nossa vida. Quando nós olhamos para a história dos homens de Deus, nós encontramos Deus dizendo para Abraão: sai da sua terra, da sua parentela, e vai para um lugar que eu te mostrarei. E Abraão saiu, porque ele acreditou que o Deus que havia chamado era poderoso para apontar o lugar para onde ele deveria ir. E essa era um alvo, uma meta terrena. Ele precisava sair. Irmão, tem hora que você precisa sair. Sair do ambiente tóxico que está deteriorando o seu espírito. Existem lugares de onde, existem cidades como Ur dos Caldeus, de onde a gente precisa sair para chegar no lugar que Deus espera que a gente chegue. Deus chama Abraão e diz: em sua família, em sua parentela, serão benditas todas as famílias da terra. Mas até que isso chegasse a acontecer, foram muitos alvos e metas alcançados ao longo do tempo. Ele precisou acreditar contra a esperança para que Isaac viesse à existência.
Isaac precisou acreditar contra a esperança, porque a esposa dele, Rebeca, também era estéril, para que nascesse Jacó e Esaú. Jacó precisou acreditar contra a esperança para que nascesse José e Benjamim, porque a esposa amada de Jacó, que era Raquel, também era estéril. Existem metas e alvos para cada etapa da nossa vida, e nós precisamos saber e discernir de Deus, para que a gente não desanime, para que a gente não proponha diante de si alvos que estão fora daquele tempo, e para que a gente não perca aquilo que nós devemos alcançar em cada um dos momentos da nossa vida. Você já viu que a nossa vida é como as estações do ano? Já percebeu isso? A gente começa na primavera, aí vem o verão, a força da juventude, depois vem a maturidade do outono, e aí chega o inverno. Mas será que a gente pode desanimar e ser inconstante em alguma dessas etapas? Diga comigo, em todas as estações. Deus me chama para ser frutífero. Não há um lugar para a inconstância, e se você quer produzir alguma coisa, você precisa ser constante. Você precisa entender que existem metas e etapas diferentes. É muito interessante olhar para aquilo que Davi diz no Salmo 1. Bem-aventurado o homem, e aqui nós poderemos falar sui generis, o homem ou a mulher, que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Porque essa pessoa será como a árvore, diga comigo, a árvore. Passa por todas as estações, mas continua viva. Amém? Às vezes as folhas caem, às vezes elas amarelam, mas daqui a pouco chega novamente a primavera. Porque aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Entende isso? Quem espera em Deus renova as suas forças. E não importa a estação que você esteja vivendo, você continuará sendo constante e glorificando a Deus. A Bíblia diz que esta pessoa que tem esse comportamento, que tem prazer na lei do Senhor e medita na lei de dia e de noite, será como esta árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá fruto na estação própria, as folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. O segredo da prosperidade é ser constante em Deus. O segredo de ter uma vida próspera é ser constante em Deus. Quando você decide ser constante, meu irmão, Deus decide te abençoar. Para eu ser constante, eu preciso ter uma disposição heróica. Diga comigo, disposição heróica. Quantas pessoas você conhece que tem disposição heróica? Para pensar. Será que você encontra 10 pessoas que você conhece que tem disposição heróica? O que é disposição heróica? É de lutar sem cessar, independente das circunstâncias. Você já viu quanto nós buscamos por heróis? Um dos maiores sucessos da Marvel foi quando ela começou a lançar filmes de heróis, porque nós precisamos de heróis como referenciais para a nossa vida. Quando um herói está vencendo, a gente sente como se fosse a nossa vitória, não é verdade? Irmão, quando o Tony Stark tira a luva do Thanos, e o Thanos vai dizer assim: eu vou estralar o dedo porque eu vou desaparecer com tudo, eu sou o Thanos. E aí ele fala assim: eu sou o Homem de Ferro. Pau! E ele destrói o Thanos. Irmão, dá uma vibração dentro da gente, não é? Tem um spoiler danado para quem não assistiu o último episódio. Ele morre, o Tony Stark morre, mas o Thanos desaparece. Disposição heróica é isso, é ter a coragem de dar a vida. Nós, se quisermos ser constantes, precisamos ter a coragem de dar a vida. Se nós não tivermos a coragem de morrer, nós nunca experimentaremos o poder da ressurreição. Entende isso? Enquanto nós não tivermos a disposição de morrer para nós mesmos, nós não experimentaremos o poder da ressurreição. Em 1 Coríntios, capítulo 9, a partir do verso 23, está escrito assim: o apóstolo Paulo dizendo: tudo faço por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Vocês não sabem que os que correm no estádio,
Todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós porém a incorruptível. Assim eu corro também, não sem meta. Assim luto, não desferindo golpes do ar, mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado aos outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. E ainda em Hebreus 10, de 36 a 39 está escrito: vocês precisam perseverar, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa, porque ainda dentro de um pouco tempo aquele que vem virá, aleluia, não irá demorar, mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, dele a minha alma não se agrada. E eu gosto muito do verso 39, e é isso que faz você ser constante. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, nós somos da fé para a preservação da alma. Diga comigo, constância. Em nossa jornada, nós nunca deveríamos aceitar a proposta do inimigo de parar, de retroceder e de naufragar. Mas nós devemos viver uma vida que glorifique a Deus por conta da nossa constância. Que a cada vez que alguém chegar em nós, veja em nós uma vida constante. É interessante pensar que Deus é constante. Deus é constante. Todos nós repetimos várias e várias vezes aquele trecho do verso que diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não significa que Ele está estagnado, mas significa que Ele é constante. Ele é fiel e Ele é constante. Então, se você quer ser constante, saiba que Deus te capacita quando você decide ser. Amém? Diga: quando eu decidir ser constante, Deus me capacitará. 2 Timóteo 1,7: Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Deus capacita aquele que está disposto a prosseguir. Deus está conosco, irmãos. Deus está conosco. Você não está entendendo, eu estou dizendo que Deus está conosco. E se Deus está conosco, o que mais nós precisamos? Olha o que diz o Senhor a Josué, lá em Josué 1,9: não foi isso que eu te ordenei? Seja forte, seja heróico, seja corajoso, não tenha medo, não fique assustado, porque o Senhor seu Deus estará com você por onde quer que você andar. Quando você decide ser constante, Deus está com você. Sabe, irmãos, Josué e Caleb foram os únicos dois que entraram na terra prometida daquela geração que saiu do Egito. Os únicos dois. E a pergunta é: por que eles entraram? Por que os outros não entraram? Cerca de 5 milhões de pessoas saíram. De 3 a 5 milhões de pessoas. Eram 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças. Então, aproximadamente entre 3 milhões e 5 milhões de pessoas saíram do Egito rumo à terra prometida. Quem entrou? Pois. Sabe por quê? No momento em que a constância foi provada, teve gente que falou assim: eu prefiro voltar para trás, eu prefiro voltar para o Egito. Não, isso aí é enfrentar gigante. Que negócio é esse de enfrentar gigante? Você viu o tamanho do cara? O cara é muito grande. Um cutucava. E eram os heróis, hein? 12 espias que foram enviados. 12. Aqueles que deveriam chegar com um relatório positivo.